Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. A Câmara Federal acaba de aprovar a medida provisória 936, aquela que protege empregos e protege as empresas. A medida provisória 936 é aquela medida provisória que previu a suspensão do contrato de trabalho e a respectiva proteção dos trabalhadores. Nós éramos contra ela. Por quê? Porque aquela medida provisória não protegia o emprego, tanto que aconteceu de haver um enorme desemprego, muitas demissões que foram praticadas nesse período. E assim, ela mostrou o grande desprezo do governo Bolsonaro ao emprego, à proteção do emprego. Como é que a Europa fez? A Europa bancou. A França bancou 85% dos salários. O governo que bancou 85% dos salários que foram praticados nesse período do coronavírus foram bancados pelo governo. Isso então dava tranquilidade ao assalariado e dava tranquilidade igualmente à empresa para não demitir. Aqui no Brasil aconteceu exatamente o contrário. Milhões de trabalhadores foram demitidos nesse processo e ainda mais as empresas estavam usando um dispositivo da CLT para não pagar o fundo de garantia por tempo de serviço. E virou o caos. Assim, a medida provisória 936, ela dá uma proteção mais robusta ao trabalhador. Ao invés de dar ao trabalhador o valor que ele receberia na suspensão do trabalho, do contrato de trabalho, ele receberia aquele valor relacionado, ou praticamente o valor do salário, como se ele estivesse desempregado. Essa MP considerou a média dos salários percebidos nos últimos meses. Quer dizer, muito melhor a média desses salários do que praticamente receber esse valor que ele recebia do salário desemprego, do seguro-desemprego, não é? Então nós temos agora um valor maior de proteção dos trabalhadores na suspensão do contrato de trabalho. Toda empresa que for suspender o contrato de trabalho, ela terá uma proteção maior do Estado para pagar os seus funcionários. Algumas pessoas me perguntam, mas como que nós vamos fazer se a empresa já tinha demitido o trabalhador? Essa MP prevê a reversão dessa demissão caso o empregador queira se beneficiar dos incentivos que essa lei concede. Então, se porventura alguém foi demitido, né, se algum empresário demitiu o trabalhador nesse período, ele pode reverter essa demissão, porque a proteção agora é maior do que aquela que foi concedida quando a MP 936 foi editada. Então esse também é um aspecto importante. E ela traz uma série de outros benefícios que eu vou decliná-los no texto que vamos escrever interpretando a MP 936. Eu pretendo marcar uma transmissão junto com o relator, que é Orlando Silva, pedindo a ele que faça uma relação dos benefícios da MP 936 e que possa responder eventuais perguntas e respostas que possam ser formuladas, né, pelos nossos internautas. Assim, nós votamos favorável à MP.
Se fosse o texto original, nós teríamos votado contrário. Mas pelo texto aprovado, como ele aumentou o benefício a ser concedido ao trabalhador formal, nós votamos favorável. Acho que todos os partidos votaram favoravelmente a MP 936. E, no fundamental, ela aumenta o auxílio a ser dado àquele trabalhador que teve o seu contrato de trabalho suspenso. Um outro benefício também será destinado àquele trabalhador que teria sido demitido antes da pandemia e que ele não conseguiria se encaixar novamente no mercado de trabalho no período da pandemia. E assim essa MP põe no seu texto uma garantia de um auxílio para esse trabalhador demitido antes da pandemia e que estava recebendo o auxílio-desemprego e que o seguro-desemprego e que esse auxílio pudesse terminar no período da pandemia. Ele estende esse benefício para além da pandemia. Esse aspecto é muito positivo na MP 936. Então eu quero dizer da felicidade de ter votado favoravelmente a MP 936, dizer que num diálogo com Orlando Silva, ele estendeu benefícios para além do texto original quando ela foi editada e ela dá uma garantia maior ao trabalhador agora em relação ao seu ganho, né? Nós agora temos pela frente a MP 944, que vai discutir os benefícios de crédito para as empresas formais, já que muitas das empresas formais estão quebrando por falta de acesso ao crédito, porque também hoje o empresário vai no banco e o banco não lhe concede crédito. E nós queremos que a MP 944 garanta o acesso ao crédito para o trabalhador, né? Assim, queria agradecer a presença de todas e todos nessa transmissão e dizer da nossa felicidade de ter entregue ao Brasil hoje uma legislação melhor do ponto de vista da proteção do emprego formal, né? E cujo objetivo é impedir as demissões, impedir que as pessoas sejam mandadas embora e, inclusive, estimular a reversão de eventuais demissões que foram praticadas pela fraqueza do texto original dessa MP. Agora, essa MP terá um texto mais forte, uma proteção mais forte, um seguro mais forte para o trabalhador formal, né? E depois nós ali na 944 vamos tentar dar um crédito também para o micro, pequeno e médio empresário que está vivendo um drama na sua sobrevivência e tendo que fechar suas portas por causa da pandemia. Ele não está vendo nenhuma perspectiva de reabri-la e por isso está pensando em terminar com o negócio. Isso para o Brasil é um desastre e por isso nós precisamos ajudar esse pequeno, micro e médio empresário. Assim, eu concluo dizendo que nós agora vamos transmitir através de um texto toda o ganho da MP 936. Parabenizo o Orlando, que foi o relator. O PT tinha feito inicialmente uma proposta de proteção integral do valor do salário até 3 salários mínimos, e isso que foi finalmente para o texto. Então o PT também, através dos NAPs, ofereceu uma proposta arrojada, e essa proposta arrojada foi acolhida. Tem pessoas aqui que falam: o Brasil quebrou. Não quebrou. O Brasil não é um país fraco. O Brasil tem como fazer frente a esses gastos, né?
e pode agora utilizar inclusive o ganho operacional das reservas, que tem um valor de 500 bilhões de reais, pode destinar esse ganho operacional para essa proteção do emprego, proteção da renda, proteção das empresas e investir em saúde também, tendo em vista que os custos do tratamento do Covid-19 não são baixos, mas nós temos um colchão e que não se trata de vender as reservas, trata-se de incorporar o lucro operacional de tais reservas. Eu tenho até um projeto de lei aqui no Congresso Nacional que foi produzido por 3 economistas, o Caio Ferreira, o André Paiva e também o Fábio Terra. Eles me ofereceram esse projeto e eu estou vendo que é um projeto potente, um projeto forte, um projeto muito viável, e eu vou então trabalhá-lo mais fortemente para ser aprovado. Hoje mesmo fiz um diálogo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando das virtudes desse projeto, e ele então me chamou para uma conversa, que eu pretendo fazê-la na semana que vem. Bom, gente, eu quero agradecer a atenção de todas e todos e compartilhar demais esse avanço na proteção que o Congresso Nacional dá aos trabalhadores formais. Obrigado.